Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então estou todos, graças a Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, apenas o versículo 3. Assim diz em 2 Reis 5, 3. Vamos ler todos juntos, mesmo com tradução diferente, vamos ler todos juntos? E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Não precisa não. Vamos ler novamente, com mais competição, mais força, convicção que realmente é a palavra de Deus. Vamos ler? Senhora. E disse esta a sua senhora: eu vou ligar aqui, já te dou já. antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós temos ouvido, eu tenho certeza que a igreja tem ouvido bastante falar do Pinamã, mas Deus hoje Ele colocou uma palavra diferente ao meu coração, para que possamos aprender um pouco mais. E o tema da mensagem é pecado, igreja e Deus. Memorize isso. Pecado, igreja e Deus. Vamos falar? Pecado, igreja e Deus. Parece que as mulheres estão vendo. Somente as mulheres, então. Pecado, igreja e Deus. Os homens. Pecado, igreja e Deus. Somente as crianças. Pecado, igreja e Deus. Amém. Então é pecado, igreja e Deus. É o que Deus colocou no nosso coração. Queridos, esse livro, todos já conhecem a história de Naamã. É difícil você encontrar alguém que não conheça. Veja bem, primeiramente esse homem era um comandante, chefe do rei da Síria. Ele era líder do exército e muito forte e famoso. Tem pecado nisso? Tem pecado em ser líder? Não tem pecado. Tem pecado em ser forte? Não tem pecado. Eu posso dizer que ser líder é uma bênção. Ser forte também é uma bênção, não é? Ser forte também é uma bênção. E principalmente ser comandante de um exército é uma bênção. Eu posso então dizer para a igreja que tinha essa grande bênção na vida de Naamã. A segunda bênção, vou falar de 7 pontos. A segunda bênção: homem de total confiança do rei, considerado um herói. Tem pecado nisso? Tem pecado o seu superior confiar em você? Não tem pecado. Tem pecado você ser uma pessoa de confiança dele? Não há pecado. Então também é bênção. Vamos aprendendo. Terceiro ponto: esse homem era respeitado com muito prestígio perante todos. É bênção ou é pecado? É bênção. Você ter prestígio perante todos é bênção. Ser respeitado perante todos é bênção. Quarto ponto: esse homem era valente e não tinha medo de nada. Tem pecado nisso ser valente? Não. Tem pecado
você ser corajoso não tem pecado. Então, podemos destacar aqui 4 bênçãos. Mas agora que entra a segunda situação desse homem, que todos devem acompanhar. Primeiramente, esse homem, ele era orgulhoso. Tem pecado em ser orgulhoso? Tem. É pecado ser orgulhoso? É. É pecado ser orgulhoso? Eu vou olhar bem para ver se alguém está achando que vai ter orgulhoso. É pecado ser orgulhoso ou não? É pecado ser orgulhoso. E esse homem, ele era orgulhoso, arrogante, soberbo. Isso impedia muitas coisas na vida dele. E às vezes nós também achamos que nós podemos. Então, para começar a receber uma bênção, uma vitória, tem que cair de nós todo o orgulho. Em nome do Senhor Jesus, fale comigo, tem que cair o orgulho. Amém? O orgulho. Porque ele era orgulhoso. Eu sou comandante forte. Eu sou aqui o estimado pelo rei, respeitado por todos. Então, começou o orgulho. Não tem pecado em ser comandante, não tem pecado que nós falamos, mas o orgulho é pecado. Aí começa a decadência desse homem. Ponto 7. Vamos falar do 7, depois nós vamos voltar. Ele erra muito. Esse homem, Naamã, ele erra muito. Erros cometidos. Quando ele foi enviado para o rei de Israel, ele levou muito dinheiro, achando que poderia pagar a cura dele. E tem muitas pessoas no nosso dia que também erram com isso, até mesmo na igreja. Não, se eu contribuir com tanto, a minha vida vai melhorar. Quer fazer uma troca com Deus, e Deus não aceita isso. Mas esse homem aqui, ele falou, não, eu vou levar bens. Diz que ele levou muitos vestidos, muitas roupas para presentear o rei. Veja bem, quando nós queremos, precisamos e necessitamos de uma bênção e de uma vitória, lembre-se que não é o seu dinheiro que vai comprar Deus. Você pode pagar até médico, até os melhores médicos, você pode pagar os melhores hospitais se você tiver condições, mas nada vai fazer com que a sua cura seja definitiva se Deus não permitir. Diga, Deus está em tudo. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus está em tudo. Deus está em tudo. Segundo erro que esse homem comete, ele vai pensando, olha, diz que o rei da Síria fez uma carta para o rei de Israel. E ele vai com essa carta caminhando com a sua comitiva e conselheiros e guardas, achando que apresentar esta carta do rei da Síria ao rei de Israel, ele seria bem recebido e seria curado. Às vezes nós estamos equivocados no ponto de quem vai fazer e realizar um milagre. Diga comigo, Deus é soberano em tudo. Então veja bem, esse homem ele erra quando ele pensa que uma carta de um rei para o outro que não eram amigos, eram inimigos. Tanto é que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a escrava. O que acontece? Ele chegando lá,
Ele pensou, eu sou comandante do exército, eu sou um cara importante, todo mundo me considera, sou conhecido, sou forte. Eu vou chegar lá, vou ter um encontro privilegiado, vou me passar na frente de todos. Só que aconteceu o seguinte: ele vai com a sua comitiva e para perante o palácio do rei de Israel. Uma carta ele fala para os seus subordinados, seus conselheiros: olha, diga para ele aí, quem mandou essa carta é o rei da Síria. Aí ele vai abrir as portas, vai colocar até um tapete vermelho para me passar. Ele foi confiante nisso. Se você lê o texto, você vai entender isso. Só que quando o mensageiro dele, de Naamã, entregou a carta para o rei de Israel, o rei, eu estou enviando um homem considerado aqui, mas ele destacou embaixo: olha, ele é leproso. Olha que o rei leu a carta, veja bem, irmãos, o rei não só ficou revoltado, ele rasgou as suas vestes e disse: está pensando que eu sou Deus? Olha, veja bem, um rei de Israel, muito poderoso também, mas não maior que o nosso Deus. Diga: poderoso só tem um, o nosso Deus. Então esse rei, ele rasga as suas vestes e está pensando que eu sou Deus. E foi mais além, ele está tramando para me atacar novamente. Veja como é o pensamento humano. Só que, diga assim, sempre há um milagre. Diga comigo: eu quero ser mensageiro do milagre. Eliseu ficou sabendo da situação. E eu, meditando na palavra, eu fico pensando, esse servo de Eliseu, ele entrava em cada fria. Ele teve que ir lá falar para o rei, falou: ó, rei, o negócio é o seguinte, eu acabou de dizer aí que o senhor não é Deus, o senhor não pode curar, eu disse, mas eu tenho para o senhor que tem um profeta aqui na cidade, e ele é usado por Deus, e o que o senhor não pode fazer, ele tem um Deus que pode. Não é Eliseu que podia, mas era o Deus de Eliseu. O erro às vezes de muitos cristãos evangélicos é achar que o pastor faz, que não, eu vou chegar lá, o pastor Daniel vai falar e está tudo bem, está resolvido. A pessoa tem que ser usada por Deus, igual o pastor. Mas quem dá a bênção e o milagre é Deus. É Deus que usa. Esse servo, ele vai falando para o seu superior Eliseu: Eliseu, o seguinte, que privilégio, né? Trabalhar com o profeta de Deus. Não, já pensou? Que coisa maravilhosa. Chegou e disse: olha, tem uma situação aqui para te resolver. Será que o profeta de Deus tremeu? Será que ele ficou meio receoso? Nós vamos continuar daqui a pouquinho essa mensagem, esta parte, porque agora Deus me leva num outro aprendizado. Diga assim: pecado. Nós vimos aqui que esse homem tinha muitos pecados, tinha muitos erros, mas tudo
começou, diga, tudo começou. Está fraco. Tudo começou quando uma menina de Israel, ela foi levada como escrava. O milagre aconteceu aí, meu irmão. Lendo todo o texto, capítulo 5 inteiro, você pode observar que o milagre aconteceu quando essa escrava, ela foi levada. Essa menina de uma família muito pobre, ela foi levada para a Síria. E chegando lá, diga assim: o meu Deus providencia tudo. Providencia tudo. Ela não foi levada de propósito. Deus providenciou para que ela fosse levada para mostrar lá na Síria que existe um Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. E diz a palavra de Deus que essa menina trabalhando ali, o serviçal, sendo empregada, ela ficou sabendo, logicamente, ela estava dentro da casa de Naamã. Ficou sabendo que o seu patrão, o todo-poderoso chefe do exército, ele era leproso. Primeira pessoa que nos chama a atenção é essa menina. Veja a coragem do cristão. Por isso que eu coloco, agora já entra a igreja. Fora o pecado, agora entra o quê? A igreja. Essa menina representa a igreja. Ela chegou, olha que coragem, que ousadia. Uma escrava chegou para sua patroa: olha, é o seguinte, estou vendo aí o meu patrão aí, e o bicho está pegando. Cada dia ele está piorando. Ninguém mais pode ficar perto dele, porque a lepra é uma doença contagiosa. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. Lá onde eu estava, olha bem, tem um homem de Deus, que Deus usa ele. E oxalá você pudesse falar para o seu marido que ele pode ser curado. Olha a fé dessa menina. Ela já estava vendo a cura do patrão. Nós temos que começar a enxergar o além, começar a enxergar o sobrenatural, e ela já estava enxergando a cura do patrão. A coragem foi. A Bíblia não diz, mas a mulher de Naamã deve ficar assustada. Nossa, será que é verdade isso? A Bíblia não fala, eu estou comentando. Será que é verdade que pode ser curado? Eu sempre soube que não tem cura. E aí o negócio dele, o leprosário, ficar afastado de todo mundo e esperar a morte chegar. Aí a mulher pegou e falou assim: você tem certeza? Eu estou dizendo para a senhora que lá da onde eu vim tem um homem de Deus, e esse homem de Deus sempre ele é usado, porque eu tenho contemplado maravilhas. A chave de toda a história da cura de Naamã começa quando essa menina chega na casa de Naamã. Agora complicou um pouquinho mais. E ela agora? Como que eu vou falar para o meu marido? Pensa bem. Aí aquele tempo lá a mulher não tinha voz ativa não. Tinha que pedir muita licença para poder chegar e falar com o seu esposo. Estava lendo a história, tinha que entrar na fila.
Aí ela aproveitou uma oportunidade. E a coragem agora dela? Deve ter chegado com muito carinho. Meu amor, a sua situação é complicada, mas eu estou sabendo que lá em Israel existe um homem de Deus, e diz que ele tem uma intimidade com Deus, e Deus responde o que ele pede. Vou falar. A menina foi corajosa de falar para a patroa, e a patroa agora, que coragem para falar para o seu marido. Aí a pergunta é do marido: quem te falou isso? Foi a menina que você trouxe de escravo. Imagina a cara desse homem valente e corajoso, mas leproso. Olha, preste atenção. Esse homem confiou. Diga, sempre há um propósito. Dá um sorriso bonito para a pessoa que está ao teu lado e fala, sempre há um propósito. Sempre há um propósito, igreja. E agora? A patroa confiou na escrava, na menina empregada serviçal. O chefe todo-poderoso confiou na esposa. E agora? Tem que chegar no rei da Síria. Imagine só. Camarada orgulhoso, né? Tem que agora diminuir o salto. No caminho ele deve ter pensado tanta coisa. Como que eu vou falar para o meu rei? Meu rei também, a majestade não é qualquer um que eu podia chegar. E o que eu vou falar e como eu vou falar? Chegando ali, queridos, perante o rei, diga, Deus está no negócio. Ele falou para o rei: olha, sua majestade, o senhor está vendo como que eu estou. Daqui um dia não vou poder comandar mais nada. Eu sei que o senhor tem uma grande admiração por mim. O senhor me enviaria para Israel? Como? Por que você quer Israel? Olha, ele falando para o rei, é que lá tem um homem de Deus, e ele realiza milagres. Diga glória a Deus. E esse homem, ele vai falar comigo, ou talvez dar um sinal e eu vou voltar curadíssimo. A confiança de Naamã falou: eu sou importante, preste atenção. O camarada estava leproso, o que o rei fez? Uma cartinha de apresentação. Você vai, e deve ter dito até assim, você vai rápido, né? Porque leproso, então até o rei tinha medo, né? Você vai rápido. E não falou, mas deve ter pensado, eu saio da minha frente logo, antes que isso aí pegue em mim. Não era assim na Covid? A Covid, teve a pandemia da Covid, e todo mundo tinha receio de todo mundo. Aí todo mundo tinha receio de todo mundo, onde você chegava, entende? Mesmo usando máscara e tudo isso, a pessoa ficava com receio. Recebia outro no portão. Eu mesmo cheguei a receber a pessoa no portão de casa. Chegou uma vez uma amiga da Maria, sei lá, no portão, exatamente na semana da Covid. Recebeu no portão. Por quê?
Você via na mídia e tudo falando a respeito disso. Então eu imagino que o rei deve ficar preocupado. Ele falou: não, vai rápido, pode estar autorizado. Só que teve um negócio: espera um pouquinho aí, eu vou fazer uma carta. Mas quem que falou que é um homem lá que realiza esses milagres? Quem falou? Quem falou foi minha esposa. Ah, é? Como que ela ficou sabendo? Foi a nossa servição, que eu trouxe de lá preso. Veja bem, quando Deus quer usar, Ele usa. Basta nós estarmos prontos para sermos usados na mão de Deus. Diga aí: eu quero ser usado na mão de Deus. Agora você aperta a mão da sua pessoa para ela sentir você. Vem cá, pastor Leandro. Fala para ela: você tem que ser usado na mão de Deus. Amém, Jesus? Tem que ser usado na mão de Deus. Então nós vemos aqui já a menina, a esposa, Naamã, o rei da Síria. E agora? Ele reúne a sua comitiva, pega os seus melhores conselheiros, caminho de Israel. De outro jeito, vou para Israel. Não é assim? Você sabendo que vai ser curado, você enfrenta obstáculos. Ele enfrentou obstáculos. Só que a confiança dele estava na cartinha que o rei tinha dado para ele. Tanto é que ele chegou, apresentou essa carta, o rei já fez aquele escarcéu todo. O que aconteceu agora? O servo de Eliseu, ele chega para Eliseu e fala: ó, meu senhor, vamos usar o nosso português, tá? Tem um abacaxi aí para você resolver. O que houve? O bicho está pegando. O comandante do exército do rei da Síria está aí com toda a sua tropa, seus conselheiros, e quer falar contigo. Mas como você está sabendo? Não está sabendo porque o rei, ele recebeu uma carta lá do rei da Síria e ele ficou furioso, ele ficou nervosíssimo. Sai de perto do homem. Acontece o seguinte: a carta diz que tem um Deus aqui em Israel que está realizando milagre, e tem um profeta que é usado por ele. Eliseu falou: é o seguinte, lendo a carta, o rei recusou. Quando o rei ficou, o rei que se julgava o Bambambam, todo poderoso, ficou com medo. Eliseu falou: que é isso? Isso é fichinha. Fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. Imagine só o servo, o senhor, o homem é comandante, o homem está aí com o exército. Deve ter passado na cabeça do servo: capaz de de prender, né? E o senhor manda ele ir no Rio Jordão, mergulhar em uma vez só 7?
E agora? Por isso que eu falei que a situação do cego era realmente delicada. Primeiro teve que pegar a carta lá com o rei. Segundo, falar com o profeta. Agora chegar para o comandante. Diga, mas ele foi usado. Diga para o teu irmão, você precisa ser usado por Deus. É nós realmente pensarmos que nós podemos ser usados da maneira que Deus quer, não da nossa maneira. Bom, o profeta falou, agora resta falar para o homem. Chamou os conselheiros. Olha, o profeta deu uma ordem aqui. O seu patrão aí, o chefão aí vai ser curado. Opa! Vai ser curado? Fala para ele. Imagina a situação do céu. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Os conselheiros chegam para lá. Tem uma ordem aí. A ordem é que você vai ser curado. Mas tem que mergulhar 7 vezes numa agir só. Diz que esse homem, filho da mãe, ficou furioso. Com tantos rios melhores, límpidos, águas boas, manda mergulhar nesse rio sujo. Ele achando, viu orgulho aí, achando que ele ainda é importante. Com todo o problema que ele tinha de saúde, ele achava que ele era o bom. Diga aí, eu preciso ser usado por Deus. A menina não teve medo de falar para a patroa e assim por diante. O servo de Eliseu não teve medo de falar para o comandante. Quando os seus subordinados do comandante dele falando, são os melhores conselheiros. Diz que eram os melhores conselheiros. Ele tinha muitos outros, mas os melhores. Ele falou, não vou. Eu não vou. Esperneou. Diz que um dos conselheiros chamou Naamã até de pai. Pai. Uma coisa tão simples. Ele começou a mergulhar 7 vezes e sairá de lá curado. Por isso que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Um dos pontos, tem vários 7 na Bíblia, mas é o número da perfeição. Diz que esse homem teve que cair orgulho. Diga, tem que cair orgulho. Às vezes a pessoa quer um milagre, quer a bênção, mas continua orgulhoso. Fala, Senhor, eu não sei porque minha vida continua assim. Tem que cair orgulho. Esse homem mergulhou uma vez. Estou curado. Não, senhor, ele falou que é 7. 7? Mas tem que mergulhar, diz ele, tem que se afundar no rio. Não é só molhar o pé, não. Então já está molhado, o senhor mergulhou uma vez, vai 2. Por isso tem que ter, por isso que eu falei que a igreja tem que estar assim, ó, ajudando as pessoas. Diga, a igreja sou eu. A igreja tem que ajudar as pessoas. Então a pessoa está precisando de uma ajuda. E ele estava precisando de uma ajuda. Porque se fosse sem conselheiros, ele ia embora leproso. Mas ele mergulhou mais uma vez. Tá bom, não. Mais uma. Enquanto a pessoa quer alguma coisa, parece que nunca passa. Né? Já deu 7, não. A pessoa ainda está na 5ª vez. Mais Deus, ele falou 7. Na 7ª vez,
Diz que quando ele saiu, a lepra tinha desaparecido. Então é nós confiarmos na palavra de Deus, confiarmos no milagre. O milagre ainda acontece ainda hoje, porque diz a palavra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai continuar operando milagres, seja qual o milagre que você necessita, que eu necessito, eu, Elias, necessito do milagre de Deus na minha vida. Você também necessita do milagre de Deus na sua vida, seja ela qual for. Pode ser familiar, pode ser no casamento, pode ser no emprego, pode ser finanças, mas Deus, ele continua realizando milagres. Diga: Deus continua realizando milagres. Oh, glória a Deus, aleluia. Certa vez um pastor muito eloquente pregava que era uma bênção. Pregava, as pessoas se convertiam e aquela festa. Diga comigo: há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. E essa senhorinha idosa, ela orava constantemente, inclusive orava pelo seu pastor. Meu Deus, quando o pastor estiver ministrando a palavra, que o Espírito Santo possa estar tocando nos corações, que o Espírito Santo possa estar falando aos corações. A oração dessa irmãzinha, que ninguém dava nada por ela. Eu falei: irmãzinha, ela chega lá, fica no cantinho dela, senta lá. Não era aquela que pulava, aquela que... Não! Coração dela e Deus. Uma bênção do pastor, achando que ele, a igreja cheia um dia, ele falou: é hoje que vai acontecer. E ele pregou, mesma eloquência, fez o apelo. Ninguém aceitou Jesus. Acho que não ouviram direito. Fez o segundo apelo, ninguém aceitou Jesus. E ele ficou meio preocupado com aquela situação. Por que ninguém aceitou Jesus hoje? No dia seguinte, das suas visitas que ele costumava fazer, ele foi visitar essa irmã idosa. Essa irmã falou para ele: pastor, me desculpe, me perdoe. Essa semana que passou, eu não orei para que Deus salvasse vida na igreja. Aí caiu a ficha, ele reconheceu que todo o trabalho era motivado pela oração da irmã. É onde entra a igreja, a intercessão. Se existe aquele que vai à frente, igual Josué, ele foi na luta, ele foi na batalha, ele vencia. Mas quando o exército dele começava a ser derrotado, diz a palavra de Deus que Moisés, ele continuava orando, mas cansava-se seus braços, e ele abaixava os braços. O exército de Josué começava a perder, ele erguia novamente, o exército começava a ganhar. Mas como ao passar do tempo, logicamente, se você ficar muito tempo com os seus braços levantados, você pode perceber, daqui a pouco ele vai abaixando. Diz que Arão e cada um segurou por um lado, e aí Josué venceu a luta. Não foi pela força de Josué, mas foi pela oração de Moisés, orando: Senhor, age com o meu servo Josué na batalha, vai à frente da batalha. E a palavra de Deus fala: se Deus não for comigo, não
faça que eu vá. Então, quando você for fazer qualquer coisa, lembre de pedir: Deus, vai na minha frente, me ajuda, mas se não for a tua vontade, que aconteça algo e me impeça de ir. Amém? E diz que a palavra de Deus, que esse homem, ele foi curado. Agora nós vamos na terceira situação de Naamã. Diga assim: eu estou aprendendo um pouco. Diga novamente: eu estou aprendendo um pouco. Queridos, a terceira situação de Naamã, quando o milagre acontece. Primeiro, caiu o orgulho. Todo orgulho. Quando ele entrou na água ali, o orgulho foi embora. O orgulho foi embora junto com a lepra. Foi embora. Aí ele reconheceu: realmente, eu estava numa situação complicada. Aí ele reconheceu que existia um Deus Israel. Eu posso entender isso aí como fosse o arrependimento da pessoa que aceita Jesus. Porque não adianta eu chegar na igreja: quem aceita Jesus? Eu! Mas saiu da igreja e está do mesmo jeito. Tem que ter um arrependimento profundo de todos os erros e de todos os pecados, de tudo aquilo que fazia errado. Inclusive, não podemos admitir que uma pessoa está tanto tempo na igreja e fala: Senhor, eu não consigo largar o cigarro. Quem se arrepende do pecado, Deus dá poder para ele largar sim. Eu não posso entender um cristão falar que de vez em quando eu tomo uma pipinha. Se é cristão de verdade, ele se arrepende do que ele fazia e passa a ter nojo do que ele fazia. Aquele que está em Cristo, nova, porque as coisas e tudo se fez novo na vida de Naamã. Você pode bater no peito e dizer que tudo já fez novo na tua vida? Tudo se fez novo na minha vida. Quando nós se arrependemos de verdade, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos de fazer as coisas erradas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. É ele que convence. Opa, não faz mais isso. Mas, opa, você agora é uma nova criatura. Opa! Se eu fizer, eu vou entristecer o Espírito Santo. A nossa vida passa a ser diferente. A nossa maneira de falar, o nosso vocabulário passa a ser diferente. As nossas atitudes passam a ser totalmente diferentes. Por quê? Não eu quem vivo, mas Cristo vive. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo. Se Cristo vive em você, as suas atitudes são diferentes. A sua maneira de agir também é diferente. Primeiro, caiu orgulho. Posso acelerar um pouquinho. Segundo, ele passou a ser obediente. Ele obedeceu o que o profeta mandou. Quer ser abençoado? Seja obediente. Diga: Deus quer que eu seja obediente. Terceiro, acreditar que há esperança. Tem que acreditar que há esperança. Há esperança para todos aqueles que creem. Quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos em Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário, ali verteu o seu sangue, derramou o seu sangue por mim e por você, e ali os nossos pecados foram perdoados, cada gota de sangue
sangue que pingava ali, que caía ali. Oh, glória a Deus, era o meu pecado sendo perdoado, era o seu pecado sendo perdoado, aleluia. E todos os que crerem, aleluia, foram o quê? Abençoados e restaurados e perdoados. Diga, eu posso ser perdoado dos meus pecados. Jesus, ele não veio para condenar ninguém, mas Jesus veio para salvar as pessoas. Ele veio para salvar o mundo que estava perdido. No livro de João, diz que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que todos aqueles que creem nele, aleluia, pudesse ter vida. Você tem vida porque você creu em Jesus. Dê um sorriso para a pessoa que está ao teu lado e fala: nós temos vida em Jesus. Diga novamente: nós temos vida em Jesus. Agora você abre o seu braço. Cuidado para não bater o rosto da pessoa que está ao teu lado, mas abre o seu braço. Aleluia. E fala assim: eu sou livre em Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Cristo libertar você, verdadeiramente você será livre. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos do mundão, não somos mais escravos do pecado, mas nós temos Cristo que perdoou nossos pecados e abençoa as nossas vidas. Então nós temos esperança. 4. Agora aqui que falta um pouco, posso dizer. Saber esperar a hora do milagre. Isso chama paciência. Que nem o Abraão, ele queria que fosse na hora. Não. Eu sou importante. O Eliseu de longe vai chegar perto de mim e vai falar: você está curado. Ele estava com paciência de esperar. O milagre acontece quando nós temos paciência de esperar a hora. Diga a hora. Não é minha, mas é a hora de Deus. Na hora de Deus, na hora certa. Eu não concordo com alguns vocabulários que falam, porque para mim Deus nunca tarda. O pessoal fala que Deus tarda, mas não falha. Eu digo que Deus não tarda, Deus também não falha, mas Ele faz na hora certa, na hora exata. Ele sabe a hora que eu preciso, a hora que você precisa. Às vezes nós achamos, né, meu amor, que Deus está demorando, mas eu posso afirmar que Deus está caprichando no milagre. Deus está caprichando no teu milagre. Você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada, o seu ganha-pão será abençoado. As suas atividades, sejam elas todas lícitas, serão abençoadas. A Bíblia até fala: aonde eu colocar as minhas mãos, serão o quê? Abençoadas. Olha para a tua mão e fala: que mão abençoada eu tenho. Você tem coragem de... Você tem coragem, vem cá, pastor. Pastor, você tem coragem de dar um toquinho com a sua mão abençoada no teu irmão, fala: eu te abençoo em nome de Jesus. Fala para ele, pode dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, queridos. Ele abençoa. Às vezes nós chegamos até o desespero por falta de paciência. Espere o tempo de Deus. Na hora de Deus, na hora certa, o milagre acontece. 5. Não desanimar nunca. Nunca desanimar. Está demorando, perder a paciência, não vai saber de nada. Não.
Não desanime, pois Deus é contigo. Sexto, tomar posse com a fé sobrenatural de Deus. O homem faz o natural, mas o sobrenatural somente Deus é quem faz. Só Ele é quem realiza. Eu tenho um sobrinho que ele teve que sofrer uma cirurgia, 2 cirurgias do cérebro. É isso? Ele foi fazer a cirurgia descobrindo um tumor maligno. Esse tumor desceu para outra parte, você lembra qual parte? Intestino. Também teve que tirar ali o tumor. Com toda essa cirurgia, nós fomos visitá-lo. Daqui a aqui cortado a cabeça, e daqui a aqui, e aqui cortado. Olha, queridos, que milagre. Diz ele que na mesa da cirurgia ele viu, ele estava ali, todo entubado, ele viu ele no chão. E Deus falou com ele, e ele falou com Deus. E Deus disse para ele assim: vou te curar. Ele saiu dali curado. Sabe por quê, queridos? Uma semana depois de toda essa cirurgia, ele estava na igreja dando testemunho, presenteando até o pastor da igreja. Quando Deus quer, Ele faz. Ele olha para você e fala: agora é a tua vez. Tem até um hino antigo que fala assim: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o dia, Jesus está aqui. Querido, Jesus está aqui para te abençoar. Vamos tomar posse da bênção nessa noite. Aleluia. O sétimo é resultado da vitória. Quando ele sai curado, imagina a alegria desse homem. Ele deve ter sido misturado ali junto com os seus oficiais, ali seus mensageiros, ali seus conselheiros, porque ele saiu diferente. Quando Deus opera na vida de uma pessoa, ela passa a ser diferente. Diga comigo: tudo começou com uma menina. E agora, o número 8 na Bíblia significa novo começo. Novo começo. Agora, Naamã, ele tem um novo começo. E sabe o que eu entendo isso? Gratidão a Deus pelo milagre. Fique em pé, em nome de Jesus. Pecado, igreja e Deus. Diga para o teu irmão: quero que valorize o que você tem. Diga para